Eu quero ensinar para vocês algo muito interessante, que funciona e que vai fazer toda a diferença. Vamos começar a nossa leitura do material. Ó, hoje a nossa aula é sobre interpretação textual em uma visão ampla. O que isso significa? Ó, a interpretação de texto é um conteúdo relevante para a resolução de questões de língua portuguesa. Todo mundo relaciona a interpretação textual com língua portuguesa. Estão errados? Não, estão corretos. Porém, o que eu quero mostrar para vocês é que, olha aqui, ó, que é primordial a interpretação, o domínio da interpretação para nós resolvermos questões de conteúdo normativo. Ou seja, existe uma interpretação das normas que é extremamente necessária para que você consiga responder toda a sua prova, não só a parte de português. E é nesse ponto que eu vou bater com vocês. Inclusive, eu trouxe várias questões aqui de inquérito, de processo penal, porque eu quero mostrar para vocês dentro da questão a interpretação textual. Mostrando para vocês que esse negócio de eu vou estudar interpretação depois e eu gosto de estudar direito, isolando capacidades, isolando habilidades, tá fora do prumo, tá fora da reta, tá fora do caminho. Não é assim. Primeiro, você tem que ter uma mentalidade, eu escrevi aí, preparada para você dar a resposta ao Estado, para que o Estado te queira, vamos personificar o Estado, para que o Estado te queira como um agente público. Como que você vai fazer isso? Adequando o seu pensamento. Então, cada vez que você ler uma norma de processo penal, uma norma sobre as perícias, sobre a prova, sobre o inquérito, sobre a Constituição, sobre as garantias, os princípios fundamentais, você vai fazer a interpretação e a extração do que é mais relevante dentro daquele conteúdo. E você vai construindo dentro da sua mente, relacionando os assuntos. Por que é tão importante estudar teoria? É claro que sem a teoria você não aprende o conteúdo, mas é tão importante fazer questões, principalmente no que diz respeito à interpretação textual. Porque você lê uma questão, vou novamente citar esses mesmos conteúdos, você lê uma questão sobre inquérito. Mas aí, você logo em seguida faz uma questão sobre provas. Daí você relaciona que aquelas provas, como aquelas provas são colhidas, como aquelas provas estão relacionadas a todo o processo ali de formação da convicção, está relacionado com o inquérito, e depois com a ação penal, e depois com a execução a execução penal, ou seja, a legislação extravagante, que é a LEP. Então, você vai relacionando conteúdos. E como que você faz isso? Quando você, em cada leitura, de cada frase, de cada texto, interpreta e extrai a essência do Estado. De forma que cada vez que você vai fazendo a leitura de um texto, você vai extraindo um pouquinho. E que dia que você vai passar no seu concurso? O dia que dentro de você esse conhecimento ele se torna como se fosse uma teia. Quando você escuta inquérito aqui, você já lembra da prova, da perícia, da persecução penal, você lembra de tudo, você relaciona. Não existe mais conteúdos separados. E é assim que funciona também a escrita da redação. Como que você se torna uma pessoa, uma mulher, um cara que escreve uma redação foda? Não pode falar essas palavras feias, né? Põe um pi aí na minha aula. Você consegue escrever bem daquilo que você entende de forma ampla. Porque você tem segurança no que você fala, você tem clareza, porque você entende o que está expressando. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu vou mostrar para vocês agora, dentro de algumas questões que eu selecionei para vocês, como vocês vão perceber, eu vou provar para vocês o que eu estou falando, essa teoria de interpretação, de resumo mental de tudo dentro da sua mente, que você vai fazendo uma interpretação geral para que você consiga entender, não é? Você pega a linha de pensamento do Estado e você começa a acertar questões relacionando conteúdos. Então vamos lá para a nossa primeira questão. Olha o que eu fiz. Eu peguei algumas questões, todas
são de concursos. Cerca de 95% das questões que eu trouxe para vocês são 32 questões do meu material de hoje. Espero conseguir esgotar tudo, não sei se vai dar tempo, mas eu sei que a linha de pensamento para que você consiga fazer uma interpretação textual e normativa, eu vou passar para vocês nos primeiros minutos dessa aula, ainda nessa primeira meia hora. Mas o que acontece? O que eu quero dizer para vocês. Eu peguei questões estratégicas. Então, tem questões do DEPEN de 2013, tem questões PCDF, todas são de áreas policiais, ok? Tem uma questão aqui que depois vocês vão ver, se eu não me engano, é essa primeira aqui, ó. Ela traz um assunto até que é um pouquinho antigo o assunto. Mas não é, assim, é uma notícia, mas que é uma notícia, fala, mas essa notícia aí já foi muito tempo. Mas o que eu quero te mostrar é a linha de raciocínio, que você vai seguir com tudo, não somente nessa questão. Então, vamos lá, para vocês perceberem o que eu estou falando. Lembrando que, antes de começarmos aqui, eu disse para vocês algumas coisas. Eu falei para vocês na aula, em algumas aulas anteriores, quem não assistiu, recomendo que assista as minhas aulas, porque, assim, essa aula de hoje é independente, mas se você pega minhas aulas anteriores, você vai seguindo minha linha de raciocínio e vai dar bom, vai ser sucesso. Então, quero dizer para vocês que eu já expliquei que quando nós vamos fazer uma interpretação textual, quando nós vamos fazer a interpretação de um texto, e eu quero que vocês desmistifiquem que texto é histórias, que texto é... Eu quero que vocês pensem em texto como que está escrito ali. Pode ser um artigo, principalmente carreiras policiais. Então, vamos pensar em texto de uma forma mais ampla. Não pensa que é uma história, uma atualidade, alguma coisa. Eu quero que vocês pensem as normas jurídicas também como textos. Cada artigo como texto, ok? Porque você precisa aprender a fazer esse tipo de interpretação. Quando nós estamos escrevendo uma redação, você está construindo com palavras uma ideia. Quando você está interpretando um texto, você está desconstruindo a ideia de alguém. Então, se você aprende o processo, você tanto constrói quanto desconstrói. Por isso, a minha aula de hoje vai te transmitir dicas imperdíveis de como você vai aprender, entender esse processo, certo? Porque eu chegar aqui, ficar lendo texto com você e resolver questões, mas você faz isso em casa sozinho, você pegar o gabarito, você senta lá e resolve questões sozinho. Eu preciso te ensinar o diferencial. Como é que as pessoas vencedoras, que as pessoas que conseguem gabaritar as provas, que acertam as questões, pensam. Porque é aqui que está a chave, certo? Então, eu falei para vocês que a interpretação de texto tem que seguir um esquadro, digamos assim. Olha, vocês não podem extrapolar, ou seja, passar os limites da ideia da pessoa. Vocês não podem reduzir a ideia da pessoa. E você não pode contradizer. Então, você não pode... Aqui, ó, eu vou pôr assim, porque eu quero que você faça realmente o desenho, um desenho físico. Vamos fazer uma imagem mental. Ó, aqui está o terreno do meu texto, certo? O que eu não quero que você faça? Eu não quero que você ultrapasse as bordas, os limites. Qual é o limite? O limite é aqui, ó. Tá? O limite é aqui. Você não pode ultrapassar. Mas você também não pode ter uma leitura com a mentalidade fechada ou estereotipada, pensando que bandido é morto, feminicídio é porque a mulher provocou, Maria da Penha, a mulher gosta de apanhar. Não pode. Isso aí você está reduzindo e contradizendo a ideia, ok? Você não pode extrapolar. Você também não pode ter uma mentalidade própria baseada no senso comum, no senso seu, no senso sabe-se lá do quê. O seu senso tem que ser um senso estatal, que você vai adquirindo quando você faz leituras de bons doutrinadores,
leitura da letra de lei, sem tomar uma posição pessoal, ok? E você também não pode contrariar, ou seja, né? Em vez de você centralizar a ideia, você está extrapolando os limites, contrariando, indo contra as normas, ok? Então, nós vamos colocar aqui, ó, você não pode ultrapassar, ó, você não pode ultrapassar, você não pode reduzir e você não pode contrariar. Então, digamos que você deveria estar centralizado aqui, ó. Centralizado o quê? Na ideia, no pensamento estatal. Olha, gente, eu preciso de uma faxineira para limpar a minha casa. Então, eu vou procurar uma faxineira que saiba limpar a casa. Ou eu vou procurar uma mulher que saiba fazer bolos. Uai, o Estado precisa, deseja, necessita de pessoas que vão exercer determinadas funções. Ele vai querer um policial. Pessoal, voltei. Nós tivemos um probleminha aqui com o microfone, mas já foi resolvido. Então, o que eu estava dizendo para vocês é que nossa aula de hoje é fundamental para vocês aprenderem a ler de forma impessoal todo o texto que vocês tiverem contato. Não é só o texto das questões de português. Eu quero que vocês usem essas técnicas, esse pensamento para ler livros, jornais, normas, questões de português, de direito, questões de constitucional, de administrativo, de processo, entendeu? Então, nossa aula é de interpretação de texto, de português, não, é interpretação textual e eu quis dar ênfase dizendo que é também normativa. Entenderam a pegada? Por isso que eu disse que a aula de hoje é um pouco diferente, com uma visão ampla. Olha aqui, então nós precisamos esclarecer, eu já esclareci para vocês a minha ideia. Nós precisamos estabelecer, eu já estabeleci com vocês limites e normas, diretrizes para vocês fazerem a leitura. E agora nós precisamos expandir as habilidades de vocês, criando novas competências e rapidez para que vocês façam isso. Eu vou ensinar o caminho e vocês vão treinar em casa, ok? Lembrando que o pensamento certo, o pensamento assertivo para você ler, extrair, entender e ter a visão certa do Estado
Quando eu digo Estado, não falo Estado de Goiás, eu falo Estado enquanto nossa federação, nossa república, certo? Que é onde vocês pretendem trabalhar. Nós não estamos dando para o DEPEN? Ou que seja numa instituição federal, enfim. Eu preciso que vocês tenham essa visão assertiva. Como eu estava contando a história aqui, que eu acho que foi quando o microfone me deu o olé aqui, que eu estava falando, se eu preciso de uma pessoa para fazer faxina, eu vou procurar uma pessoa que tem habilidades para fazer faxina. Então é isso, vocês têm que pegar essa veia. Olha aqui, vamos fazer a nossa leitura que vocês vão entender o que eu estou falando. Espera só um momento, tá tudo bem aí, o nosso querido tio Leles? Então tá bom. Eu fiquei insegura agora, gente, que o microfone resolveu me dar o tombo, então agora eu fui conferir. Ó, pessoal, presta atenção, não pisca, não tosse, não vira na cadeira, concentra, presta atenção. Ó, texto referência para responder as questões seguintes. Se tiver alguém que tá sem material, vai dormir, porque como é que eu vou ler, você vai escutar e vai entender. Virou mágico. Tenha comprometimento com seus estudos. O momento de estudar, esquece. Tem conta para pagar, esquece. Tá com dor de dente? Espera um pouco, daqui a pouco você vai lá tomar remédio. Tá fazendo barulho, fecha a porta. Você não consegue concentrar? Esquece, gente. Esquece o problema. Presta atenção aqui. Uma questão faz toda a diferença na sua vida. Quem sabe eu tô te dando a chave do seu sucesso e você tá aí distraído, né? Presta atenção. Eu tenho certeza que se você ouvir, me acompanhar, raciocinar comigo, alguma coisa eu vou acrescentar no seu futuro. Vamos aqui comigo, ó. A Polícia Federal prendeu o traficante colombiano conhecido como El Índio no Aeroporto Internacional de Galeão, no Rio de Janeiro. Ele é procurado na Colômbia sob acusação de comércio de drogas e de ter corrompido um juiz para ficar livre de processo penal. O cara é foda, né? Olha o que ele fez. Corrompeu um juiz. Mas, bom, lemos aí um pequeno texto. Agora vamos, ó. Tendo o texto acima como referência inicial e considerando os múltiplos aspectos relativos ao tema por ele abordado, julguem o item a seguir. Número 1. O narcotráfico é uma das expressões mais visíveis do crime organizado, o qual, identificando-se com a realidade mundial contemporânea em que está inserido, também procura agir de forma globalizada. Agora eu te pergunto, no texto que está aqui em cima, isso aqui é uma questão da Banca CESP, ok? Parece que é do DEPEN 2003, eu deveria ter colocado aqui, mas não coloquei. Mas, enfim, acredita em mim. Se não acredita, pega aí e digita que você vai encontrar a fonte. Mas o negócio não é a fonte, o negócio é o conteúdo. Presta atenção. Olha aqui. Vocês conseguem perceber que dentro desse texto, desse pequeno texto, não falou de narcotráfico? Muito menos falou que existe uma forma globalizada e muito menos de crime organizado. Ele te trouxe uma notícia. Ele te trouxe um fato. Mas esse texto está relacionado a essa questão. Por quê? Porque alguém espera de você um conteúdo extra. Esse texto te deu algumas informações, mas existe informações que devem estar ligadas a esse texto, que elas não estão escritas no papel, elas devem estar redigidas dentro da sua mentalidade. Como que você fez isso? Entendendo o pensamento. Quando a pessoa que escreveu esse texto aí, ela foi assertiva para que ele estivesse na banca de um concurso, na prova de um concurso, a banca de um concurso escolheu esse texto, ela falou o que o Estado queria que fosse dito. E é isso que você tem que entender. Olha o que ele quer que você saiba sobre o crime organizado. Ele quer que, identificando-se com a realidade mundial contemporânea. Então, quer dizer, isso aí é uma realidade, está falando de atualidade do mundo contemporâneo, está envolvendo história, está envolvendo uma situação que não é isolada.
também procura agir de forma globalizada. Então, tá falando de globalização. Percebe que uma simples questão com um texto que não te entrega informações, porque nós estamos acostumados com a interpretação de texto que vocês se preparam, aquela interpretação assim, você vai procurar lá, se troca essa palavra, se troca aquela, e não é assim. Não é assim, você tem que ter o pensamento certo, ok? O gabarito dessa questão, o que vocês acham? Vamos fazer uma leitura agora do conteúdo, do que foi dito na afirmação. O narcotráfico é uma das expressões mais visíveis do crime organizado, ou seja, o crime organizado tem uma alta incidência nessa questão do narcotráfico, o qual, identificando-se com a realidade mundial contemporânea em que está inserido o narcotráfico inserido, que é uma modalidade do crime organizado, também procura agir de forma globalizada. Tá certo ou está errado? Está certo. Deixa eu colocar a canetinha para escrever. Como de praxe, eu estou apanhando da canetinha. Essa questão está certa. Por que você trouxe essa questão, professora? Porque eu quero te mostrar que se você não ler, der um jeito de ficar informado, pensar da maneira certa, entender o que está acontecendo ao seu redor, você não consegue responder questões. Porque na questão não traz a informação. Não é Ctrl+C, Ctrl+V, é gente pensante. Questão 2. Segundo especialistas em segurança pública, o fato de o Brasil se recusar a participar da Interpol, a Polícia Internacional, dificulta a prisão de criminosos de alta periculosidade no país, a exemplo de poderosos narcotraficantes. Pessoal, novamente, eu estou batendo na mesma tecla. O que o Estado quer de você aqui? Ele quer que você tenha conhecimento sobre o que os especialistas em segurança pública pensam, como eles agem. Então, a interpretação de texto aqui, ela não está relacionada com o texto que está escrito na sua prova. Ela está relacionada com o texto que você construiu na sua mentalidade através da intertextualidade. Professor, o que é intertextualidade? Eu vou apresentar para vocês a minha querida intertextualidade. O que é intertextualidade? Intertextualidade é o seguinte. Hoje, que dia que é hoje? 30. Hoje eu li um texto no G1. Vermelho? O que tá errado? Ah, eu comi um pedaço. Gente, eu comi um pedaço da palavra. Pessoal, sabe que eu quero fazer um comentário com vocês sobre isso? Que eu fiz ali no quadro agora? Sabe o que a gente tem mania de estudar? Vamos ver se é só eu. Não é só eu, não. Todo mundo faz isso. A gente estuda escrevendo. E a gente precisa perder esse hábito. Você sabe por quê? Porque a sua mão não acompanha seu cérebro. Aí você quer ficar estudando e escrevendo. Sabe o que dá? Você fica pisando no freio do seu raciocínio. O seu raciocínio quer aprender a ser rápido. O seu raciocínio está querendo correr. Eu não sei quanto que é uma corrida rápida. Quantos quilômetros por hora seria uma corrida rápida? Não tenho a menor ideia. Mas, tipo, o seu raciocínio quer correr 200 km por hora. E você fica pisando no freio e puxando lá o freio de mão porque você quer escrever. E a mão não acompanha. A mão não acompanha o pensamento. Eu vou fazer redação, corrigir, escrever textos. Gente, eu faço toda hora. Eu escrevo a primeira sílaba e a última. E como o meio. E vai virando aquele rolo. Por quê? Porque o pensamento é rápido. E eu preciso ter um pensamento rápido? Preciso. Como que eu vou ter treinando meu pensamento, meu raciocínio? Porque como é que você vai fazer prova grande em 4 horas, redação, manter tranquilidade com um pensamento lento? Não vai, né? Intertextualidade. Não é o Lelis para falar que eu tô pulando as partes da sílaba. O que dá? Então, olha aqui.
Intertextualidade. Eu tava falando para vocês, hoje eu li um texto, dia 30. Dia 10, hoje é 30, né? Dia 26, eu li um outro texto, mas foi de um doutrinador, do Ari Lopes. Mas antes, uma semana antes, eu assisti uma aula de atualidades do professor Leandro, certo? Aí o Tadeu estava dando uma aula de uma lei federal, que vai cair no DEPEN, interceptação telefônica, LEP, ou mesmo as específicas federais, enfim. E eu estava assistindo, eu assisti 1, 2, 3, 4 aulas do Tadeu sobre legislação extravagante. 4 aulas legislação extravagante. Isso aqui, se eu souber ler o texto e for lendo, não automaticamente for relacionando os conteúdos, vai formar um outro texto. Mas esse aqui não é do G1, esse aqui não é do Tadeu, esse não é do professor Leandro. Esse aqui é o texto da Bia. É esse texto aqui que eu construí aqui dentro da minha mente que deve ser o conteúdo da minha... Olha lá, eu comendo letras de novo. Que deve ser o conteúdo da minha redação, onde eu vou expressar o meu conhecimento, o meu domínio, o meu controle emocional, as minhas peculiaridades, as minhas afeições, as minhas controvérsias com o Estado ou as minhas consonâncias com o pensamento estatal. Ok? Eu vou expressar tudo isso na minha redação. E na hora de fazer a interpretação, querendo ou não, eu expresso essa intertextualidade com textos que eu leio, com mensagens da vida, ok? Por isso que você precisa alinhar o pensamento. Então aqui, ele esperava, na número 2, ele esperava que você tivesse conhecimento sobre o que os especialistas em segurança pública. Aí você fica assim, mas credo, então eu vou parar de estudar, porque, mas peraí, você está querendo ser policial e você não sabe o que os especialistas em segurança pública falam sobre a segurança pública, que é onde você vai trabalhar, que é onde você expõe o seu bem mais precioso, acredito eu, que é a sua vida? Tá faltando conhecimento. Então essa questão aqui está errada, ok? Vou bater de novo. Aonde que está a informação para não saber que essa questão está errada? Na intertextualidade que você deve fazer com a sua leitura. A prisão mencionada no texto ganhou maior repercussão na mídia devido ao fato de El Índio ser o primeiro criminoso de projeção internacional a buscar abrigo no Brasil. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Professora, mas isso foi uma sacanagem da banca. Porque lá no texto... Gente, eu não copiei o texto faltando um pedaço, tá? Banca CESP. Eu não copiei, não tá faltando um pedaço. Não tem informações lá, conhecimento prévio. Olha aqui, vamos nesse outra questão aqui. Eu vou pedir para vocês fazer algo aqui inusitado. Vamos lá para a questão... Vamos lá para a questão 6. Depois a gente volta nas questões anteriores. Deixa eu ver. Isso aqui mesmo, na 6. Porque agora na 6 você vai perceber direitinho o que eu estou falando sobre a interpretação da norma. Olha aqui, questão 6. Deixa eu fazer uma outra observação. Quem é que já notou que aqui nessa questão 6, quantas frases nós temos? Responde aí para mim no chat. Quantas frases? Presta atenção, não estou perguntando para você quantas orações, perguntando quantas frases. Quantas linhas que eu tenho do texto, da proposição aí? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, ok? Eu tenho 7 linhas. E tenho 2 frases. Eu tenho uma frase de 4 linhas quase cheias, que tem não sei quantas vírgulas, tem ponto em vírgula, tem conjunção e ela está totalmente deslocada. O que é uma frase que tem termos deslocados?
Ordem direta, nós temos sujeito, predicado, objetos, adjuntos, certo? Só que ele pega aí, o sujeito tá lá no final da segunda frase, os adjuntos vêm antes, temos conjunções ligando orações, muitas vezes que se completam ou que são contradizentes. Por que que o examinador faz isso? Porque ele quer avaliar sua capacidade de concentração e de interpretação. Ou seja, ele quer que você pegue o que está bagunçado, que você consiga ler e organizar dentro da sua mente em apenas quantos minutos que tem para fazer uma questão. Depende da quantidade de questões que tem no seu concurso, mas é 1,5 minuto, 2 minutos, certo? Então você precisa fazer isso tudo. Isso reflete numa conduta que ele espera de você como agente, que você como policial chegue num lugar bagunçado, desorganizado, com um conflito, com um problema, com pessoas que não estão falando a mesma língua, que você chega, identifica, tipifica, vê a conduta e organiza e vai embora. Então ele está te treinando, está fazendo uma analogia entre duas situações. Se você lê a questão, não entende nada, lê de novo, não entende de novo, lê de novo, não entende de novo, e já perde o controle emocional, não consegue responder às próximas, você já não é a pessoa apta para desenvolver esse tipo de atividade. Tá vendo? Porque que existe uma estratégia que você tem que desmontar, desmascarar a estratégia para aprender a fazer questões certas, ler com uma assertividade. Vamos fazer a leitura juntos? Ó, de acordo com as inovações na legislação específica, a perícia deve ser realizada por um perito oficial, portador de diploma de curso superior. Contudo, caso não haja na localidade perito oficial, o exame pode ser realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica. Nessa hipótese, serão facultadas a participação das partes, com a formulação de quesitos e a indicação de assistente técnico, que poderá apresentar pareceres durante a investigação, em prazo máximo a ser fixado pela autoridade policial. Tá vendo tanta informação que ele trouxe? Agora eu quero te mostrar que essa questão... Aí você me diz assim, ó, vamos o raciocínio, tá? Eu não tô enrolando, não, eu quero que você me acompanhe no meu raciocínio. Se você entender meu raciocínio uma vez, nunca mais precisa escutar eu te explicar isso de novo. E você vai acertar questões muito mais, depois você vai me contar. Ó, de interpretação normativa, presta atenção aqui. Eu fui sublinhando as informações essenciais, porque quando eu chegar lá no fim da 7ª linha... É difícil, né? Eu tá lembrando o que falou lá na segunda com os detalhes. Então, eu não vou confiar na minha memória. Eu estou sob tensão, eu estou com pressa, fazendo a minha prova que vai decidir minha vida, 4h30 que decide minha vida, eu vou sublinhar. Primeira estratégia. Segunda, gente, isso aqui é uma questão que está na parte de direito processual penal. Portanto, é uma interpretação que não tem um texto, uma historinha, uma atualidade, uma poesia para você interpretar. Ela traz para você apenas a questão. O texto a ser interpretado é o texto normativo, que eu trouxe aqui embaixo para vocês. Olha aqui o texto. Aí você me diz assim, aonde que estava esse texto? Esse texto tem que estar dentro da sua cabeça. Ah, mas eu tenho que decorar os artigos? Não. Você tem que fazer os artigos virar uma redação viva dentro do seu pensamento. Como que eu vou fazer isso? Leia, constrói uma história e fixa aquilo ali. Vamos ver se bate as informações? Olha aqui. Para começar, vou começar desmoronando tudo aqui, ó. Artigo 159 do CPP, né? Código de Processo Penal. Parágrafo 7º. Tratando de perícia,
complexa que abrange mais de uma área de conhecimento especializado, pode-se designar a atuação de mais de um perito oficial e a parte indicar mais de um assistente técnico. Então, falou ali que, olha lá, ó, a primeira coisa que eu sublinhei é que era um perito oficial. Então, já saiu ruim por aí. Olha aqui, vamos seguir. Só que no mesmo artigo, lá no parágrafo 1º, tá falando assim, ó, na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas. Tá certo? Lá falou duas pessoas idôneas na terceira linha aqui, ó. Tá certo? Portadoras de diploma de curso superior. Então, eu vou conferindo as informações, ó. E se vocês... Eu não vou conferir cada detalhe com vocês para mim ganhar tempo. Mas o texto normativo, ou seja, o parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, estão aí. Para vocês fazerem isso. Agora, eu só vou fazer mais um destaque. Olha aqui fala lá no final da questão. O prazo máximo a ser fixado pela autoridade policial. O prazo vai ser fixado pela autoridade policial. Não tem nada de negócio de prazo fixado pela autoridade policial. Porque lá no parágrafo único aqui, ó. Lá no parágrafo único está falando que o prazo é de 10 dias. Então, existe uma questão de uma interpretação de texto. Aonde está o texto? Aí é que tá o que te faz estar dentro ou tá fora. O texto tem que estar em você. Você tem que fazer uma interpretação do seu conhecimento implícito, oculto, seu, intrínseco, seu, entendeu? E vocês, para conseguir construir toda essa rede de conhecimentos, relacionando coisas, façam redações, pessoal. Tá estudando a parte de provas, a parte de perícias, a parte de inquéritos. Lê o artigo 159, o 158 sofreu alterações pela lei anticrime aí, inúmeras alterações e estabeleceu na letra de lei coisas que já era estabelecido pela jurisprudência, enfim. Lê aquilo lá e começa a escrever, começa a praticar. Porque aí você está desconstruindo o texto de lei, fazendo interpretação, e ao mesmo tempo você está construindo o seu texto. Não precisa eu te dar aula de redação se você fizer isso. Entendeu? O negócio é que eu fico tentando dar aula, nem é aula de português, eu estou tentando dar aula de como pensar direito. Pensar português, raciocinar a coisa direito, é interpretação direito, né? Estou fazendo uma brincadeira com duas disciplinas. Vocês conseguiram me entender? Ou é uma ideia muito aloprada para vocês? Fala para mim no chat enquanto eu vou beber um golinho de água aqui que a garganta ficou seca. Vamos ver se vocês vão ter coragem de falar, professora, isso não faz sentido, professora, não entendi nada, professora, tá bom, tá ruim. O Lelis vai me contar o que vocês estão falando aí. Ou eu falei alguma coisa tão absurda que causou silêncio total, vocês estão paralisados na cadeira sem conseguir respirar. Como estão os comentários aí, Lelis? Tudo certo aqui por enquanto, ainda não tem pergunta não. Mas os comentários, o pessoal entendeu, não entendeu? Lelis me respondeu que tá tudo certo, que ninguém falou nada. Então, quem não fala nada é certo porque não entendeu, né? Se não entendeu, vamos embora pra frente. Faz o seguinte, vai dar um impacto aí o que eu falei, aí depois você assiste de novo a minha aula, pensa, raciocina, entra lá no meu Insta e me faz um comentário lá, me fala, professor, isso fez sentido, isso não fez sentido, certo? Mas eu tô te ensinando a interpretar de uma maneira bem peculiar. Ó, vamos aqui na questão 4, ó. Que eu tava na 3, pulei para 6, estou voltando na questão 4. Com base no texto acima e nos princípios utilizados para a solução de conflito aparente de normas penais, julguem o item seguinte. Qual que é o conhecimento que ele espera de você? Aparente conflito de normas penais. Número 4. Considere que Alberto, querendo apoderar-se dos bens de Cícero, tenha apontado uma arma de fogo em direção a ele, constrangendo-o a entregar-lhe a carteira e o aparelho celular.
Nessa situação hipotética de mera comparação entre os tipos descritos como crime de constrangimento ilegal e crime de roubo, aplica-se o princípio da especialidade a fim de se tipificar a conduta de Alberto, certo? Agora vamos aqui interpretar o texto. O texto que está acompanhando esta questão. O conflito aparente de normas é o conflito que concorre quando duas ou mais normas são aparentemente aplicáveis ao fato. Há conflito porque mais de uma pretende regular o fato. Mas é um conflito aparente. Porque, com efeito, apenas uma delas acaba sendo aplicada à hipótese. Percebe que entender o texto te norteia. Tá falando que o conflito é aparente. Então, quer dizer, uma coisa que é aparente não é uma coisa verdadeira. Daí, aqui, ó, aplica-se o fato aplica-se lá na questão 4, aplica-se o princípio da especialidade a fim de se tipificar a conduta de Alberto. Certo? Essa questão está certa ou está errada? Aí eu te pergunto de novo, como é que eu vou interpretar? Pessoal, você tem que ter interpretado a norma, o princípio, principalmente o princípio, você tem que ter interpretado na hora que você estava estudando. Interpretação de texto, o que é interpretar? Resumir, entender e gravar. Pegar 10 linhas e fazer virar uma. Resumir, síntese. Entender? Eu vou pular aqui, ó, questão 5. Ó, né, que eu quero fazer, não. Aqui, ó, eu vou pular a questão 5, eu vou mudar a canetinha aqui de cor. Aqui, ó, vou pular a questão 5. Eu vou lá numa questão lá embaixo, uma questão de português. Português mesmo, bruto, aquele que a gente conhece, como sempre. Só para o clima ficar menos tenso. E depois eu volto nessas questões para mostrar para vocês a interpretação implícita de textos que não estão na sua prova. Depois eu quero contar uma historinha para vocês de hermenêutica. Olha aqui. Não, eu vou de novo fazer numa das sacanagens das bancas aqui, ó. Quanto mais... Aqui, ó. Tô fazendo a questão 16, tá? Eu vou marcar... Vai lá na sua questão 16. Aí, 3 segundos. 1, 2, 3. Já chegou lá, né? Ó, vamos ler o texto. Quanto mais escapa o tempo dos falsos educandários, mais a dor é o documento que os agride e os separa. Não são mais dois inocentes. Não se falam cara a cara. Quem pode escapar ileso do medo e do desatino? Quem viu o pavio aceso do destino? Pessoal, esse texto eu recortei, tá? Vocês podem notar que aqui começou, ó, na linha 20, tem aqui marcado 20. Começou lá na linha 18, foi até a linha 26. Então, quer dizer, tem um pedação de texto antes. É da banca CESP, é carreiras policiais. Aí você fala, mas eu nunca vi isso aí. Pois é, mas eu vi, encontrei no que concurso, está aí para vocês fazerem a questão. Parece interpretação de poesia, né? Agora nós vamos ter que virar poeta. Pois é. Mas disso tudo, o que ele quer ter? O que ele quer de você? Conhecimento de vocabulário. E a questão 16 está certa. O termo ileso está empregado como sinônimo de incólume. Aí, o que acontece? Você tem que ter conhecimento. Se você não sabe o que é essa palavra, você vai arrumar isso aonde? Sentado na sua cadeira, com o fiscal da prova te olhando. Eu quero ver, só você psicografar. Caso contrário, vai dar ruim. Olha aqui, vamos na questão 17. Depois eu volto lá nas outras anteriores. 17. Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir por são, desde que também se substitua leva por levam.
Pessoal, vocês precisam notar que aí, aparentemente, ele está tentando passar do singular para o plural, né? Porque ele pegou o verbo ser, que estava no singular, e passou para são. Beleza? Ele pegou leva para levam, passou para o plural. Só que isso está errado? Não, né? Que aparentemente ele mudou dois verbos, colocou, mas existe uma concordância. E ele está perguntando, mantém-se a correção gramatical do período? Quer dizer, é um período todo que tem que manter o sentido. Tá lá na linha 10, ó. Aqui, vamos começar a ler no começo da frase. A fiscalização do cumprimento das garantias de atendimento é uma forma eficaz de se certificar o beneficiário. É uma forma eficaz de certificar o beneficiário da assistência por ele contratada, pois leva as operadoras a aplicarem, enfim. Agora vamos fazer só a troca, só essa troca para ver se vai dar bom? A fiscalização do cumprimento das garantias de atendimento são uma forma eficaz de certificar o beneficiário da assistência por ela contratada, pois levam as operadoras a aplicarem o credenciamento de prestadoras e melhorarem o seu relacionamento com o cliente. Para isso, a participação, o que acontece? Dentro da frase, se você olhar isoladamente, você pode achar que vai dar certo, porque a concordância não fica tão absurda. O problema é que você está dentro de um texto e que existe uma relação. E que aí você tem que fazer a concordância de tudo, e portanto está errado. Faça a leitura de todo o texto que vocês vão perceber isso. Não entendeu? Lê uma vez, 2, 3, 5, 10. Mas pega o raciocínio. Porque quando você pega um tipo de raciocínio, de um tipo de questão, quando você encontrar questões semelhantes, se vai encontrar, e é essa pegada de fazer muitas questões e entendendo o raciocínio de cada tipo de questão que faz você ter assertividade. Daqui a pouco você se depara com está diante de uma questão que você já fez um raciocínio daquele e já sabe o que vai dar ou o que não vai dar. Questão 18. Aqui, ó. Mantém-se a correção gramatical do período e suas formas originais ao substituir o pois. Vamos voltar no texto? Ao substituir o pois da linha 11, aqui, ó. Pois da linha 11, deixa eu mudar de cor. Pois da linha 11, aqui, ó. Pois da linha 11. Pois, por qualquer uma das seguintes. Já que, uma vez que, portanto. Observe que aí não é uma interpretação de texto. Aí ele está te pedindo conhecimento de, praticamente poderia dizer que é conhecimento de morfologia, porque ele quer que você saiba qual o valor dessa conjunção, que é a conjunção pois, qual o significado, qual a relação que ela tem, ficou parecendo um Z, mas é um S, tá? É porque a letra ficou ruim. Qual o valor, para você conseguir entender se você pode substituir por essas outras conjunções que estão sendo sugeridas ali. E essa questão está corretíssima. Se você observar, elas todas estão dando uma ideia de conclusão, pois, já que, de uma coisa que levou a outra, certo? Se você tem que pegar o sentido. E esse sentido, ele é percebido na circunstância onde o pois foi encaixado. Ó, 19. A vírgula, logo após 2013, eu vou voltar lá. 19, deixa eu voltar no texto. Aqui, ó. Lá no texto, começo do texto, vocês vão observar que durante o período de janeiro
1º a março de 2013. Gente, esse aqui é o tipo de vírgula... Toda vez que você colocar lá no Google, assim, casos de ocorrência de vírgulas, esse aqui é o primeiro caso, é o mais simples de todo. Depois de uma data, por exemplo, Goiânia, 30 de junho de 2020, 1º de julho de 2020, vírgula, haverá a medida estabelecida pelo governador. Sempre que você coloca lá essa indicação, que geralmente aparece nesse formato, cidade, o número do dia, né? É 1º, 10, 30, 15, o mês, que pode estar escrito por extenso ou por numeral, e o ano. Da mesma forma, né? Depois vem uma vírgula, certo? Só que o que pode fazer você errar nessa questão é a justificativa, porque ali tem vírgula? Tem, mas eu estou te perguntando qual que é o termo que está sendo isolado aqui, ó. Adjunto adverbial. E esse adjunto adverbial, ele é de tempo, ele é relacionado a uma circunstância. Por isso, adjunto adverbial. Lembrando que os advérbios, eles podem ser de causas, tem lá um rol de classificações. Os advérbios que estabelecem circunstâncias, que é o que está acontecendo ali. Então, fala assim, a vírgula logo após 2013 foi empregada para isolamento do adjunto anteposto. Por que anteposto? Porque o adjunto veio antes da vírgula, separando. Isso aí é um dos casos mais comuns de vírgula, portanto, está correto. Bia, volta aí 2 questões. Tem uma pergunta aqui. A Lívia Santiago está perguntando assim, ó, professora, essa questão 16 seria pelo fato do pretérito em leva não compreendi. Vou ler de novo. Professora, essa questão 16 seria pelo fato do pretérito em leva, pois esse pois seria explicativo, certo? Sim. O Lélio está falando aqui para mim, eu estou em silêncio aqui, ouvindo o que o Lélio estava falando para mim. Vocês estão aí pensando, o que é que a professora está, de repente, fez um silêncio. Ela está me perguntando da questão 16, mas não é 16 não, é 17, não é qual... Ela corrigiu aqui, 17. Ah, tá. Qual que é o nome da aluna? Lívia Santiago. Lívia Santiago. Questão 17. Ela está falando que ela não entendeu. Olha, a concordância, quando ela muda num lugar, ela vai interferir em todo o texto. Ele não está falando que a fiscalização do cumprimento de garantias de atendimento é uma forma eficaz, é uma forma a fiscalização. Então, não posso falar aqui, eu vou ler com você para você conseguir entender. Vem comigo. A fiscalização do cumprimento das garantias de atendimento. Olha aqui. A fiscalização são... Se você isola, esquece as palavras que estão no meio aqui, ó. A fiscalização são... Dá? Não dá. É o que eu falei, que existe uma falsa sensação de acerto nesta questão, quando você observa que ele pegou 2 termos e colocou numa flexão de plural. Estava no singular e eu passei para o plural. Dá uma sensação que foi certo. Que termos que são esses? Eu vou explicar bem detalhado. Ó, primeiro, a palavrinha é e depois leva. Aparentemente, se você for olhar isoladamente, você falar, são, tá, passou para o plural. Levam, passou para o plural. Só que existe um prejuízo. Normalmente, eu vou falar de uma forma geral agora, normalmente, não dá para você flexionar um verbo no singular, independente do tempo, e passar ele para o plural, sem você alterar outros termos, porque o verbo, ele exerce uma regência dentro da frase. O verbo, ele vai
ele vai exercer influência sobre o sujeito, sobre o predicado, sobre outros termos. Então, não dá para você mudar um verbo de forma geral. Não dá para você mudar um verbo sem mudar outros termos. Foi o que eu disse. Faça a leitura novamente, que vocês vão perceber que a concordância não dá. Tem outras palavras que deveriam ser modificadas. Percebeu agora? Ela conseguiu entender, Lelis? Ó, eu vou ler novamente. Se você não entendeu, e façam como ela fez, gente. Me pergunta. Não entendi, professor. O que tem? Eu sou professora, você é aluna, eu te explico 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Tá tudo ok aí? Ó, mas eu vou novamente bater na mesma tecla para ficar claro, porque geralmente perguntas assim, um faz, mas são vários que tem. Tem pessoas que são mais corajosas e admiro a sua intrepidez de fazer a pergunta. Ó, a fiscalização do cumprimento das garantias de atendimento são uma forma eficaz? Não, é uma forma eficaz. O que é uma forma eficaz? A fiscalização, ok? Pessoal, olha eu aqui de novo, espero que vocês dêem aquela espreguiçada, beber um café, dê uma voltinha para circular o sangue aí, espantar a preguiça. Vamos lá. A aluna me fez uma pergunta a respeito aqui, que ela ficou assim, meio em dúvida, insegura, a respeito daquela questão lá do que passava para são, e do leva, que passavam para levam. E eu fiz uma observação com ela, dizendo que, especificamente para esclarecer ela em particular, e eu vou para os outros, né? Mas assim, tem uma outra questão aqui que ocorre a mesma situação. E eu gostaria de, já puxando um gancho no que a colega teve dúvida, de esclarecer isso com vocês, para dar mais ênfase ainda no que eu disse. Eu quero mostrar isso para vocês na prática. Eu quero que vocês vão lá na questão 23. A questão 23, ela está falando assim, ó. 3 segundos para vocês mudarem a folha aí e achar. Questão 23. Prejudica-se a correção gramatical do período ao se substituir efeito positivo por efeito positivo por efeitos positivos. Vocês conseguem perceber que existe uma brincadeira com essa questão aí? De eu posso passar essa palavra para o plural e que não interfere? Lá na questão de cima, nós observamos a mudança do verbo. Nós tivemos 2 verbos que foram para o plural. O que acontece que eu falei para vocês? O verbo, ele estabelece uma regência e uma influência nas palavras que estão ao seu redor. Agora, observa aqui, efeito positivo. Efeito é o quê? Quem arrisca aí? Efeito é qual classe gramatical? Substantivo. Eu vou pôr só o S, porque minha letra aqui ficou horrível. E positivo é adjetivo. Por quê? Porque efeito é um nome de um fenômeno, né? E positivo é uma característica. Então, sujeito e adjetivo. Nesse caso, o substantivo e o adjetivo, eles estão relacionados. Um exerce influência sobre o outro, certo? Porque na relação entre as palavras, existe essa dependência. Lembra que a gente sempre... Eu faço isso para vocês, deixa eu mostrar aqui no quadro, ó. Com certeza eu não sou a primeira professora que mostra isso para vocês, né? O substantivo, aqui nós temos o artigo, aqui nós temos o adjetivo, certo? Olha aqui, existe uma ligação. Eles andam juntos. Por exemplo, o substantivo, o artigo,
ele é um termo que define ou indefine o substantivo. O adjetivo, ele vai dar característica para quem? O adjetivo, ele não vai dar característica do verbo, ele não vai dar característica do advérbio, ele vai dar característica do substantivo. Existe uma relação. Então, quando eu ponho um no plural, eu vou ter que colocar o outro. É o caso que está aí, ó. Se tivesse escrito o artigo, efeito, substantivo, positivo, adjetivo, todos no singular, o efeito positivo. Se eu passei um para o plural, eu tenho que passar os três. Seria os efeitos positivos, porque existe uma relação. Da mesma forma que existe essa relação aqui, que é entre esse triângulo aí, amoroso, quando eu estou falando do verbo, a zona de influência do verbo, ela é mais expansiva, certo? A regência do verbo, ela impera sobre outras palavras. Então, quando essa mudança de singular para o plural envolve artigo, substantivo, adjetivo, funciona mudar só algumas palavrinhas, só eles, porque eles estão entre si, eles estão no seu quadrado. Agora, quando eu falo do verbo, muito dificilmente você vai conseguir mudar o verbo do singular para o plural. Provavelmente, dependendo se for uma oração, uma frase com várias orações, com vários períodos, você não consegue mudar só ele sem que haja uma interferência, uma dependência, porque a gama de influência dele, ele não fica só na influência do seu quadradinho ali, não. Ele influencia tudo que está ao seu redor, certo? Então, olha lá, ó, tá falando assim, ó, 23, prejudica a correção gramatical do período ao se substituir efeito positivo por efeitos positivos? Não. Porque eu mudei as palavras dependentes uma da outra. Onde havia dependência, eu fiz as alterações necessárias. Então, não prejudica, certo? Com isso aqui, eu estou reforçando a questão da concordância. Questão 23, portanto, está errada. Já que eu estou na 23, eu vou fazer as três anteriores que está relacionada ao mesmo texto. Então, vamos lá na questão 20. Ó, a forma verbal traz está no singular porque concorda com o núcleo de seu sujeito, a oferta. Pessoal, minha última aula de redação, eu trouxe para vocês algumas palavrinhas que são mágicas. Falei, né? Palavrinhas que vão gerar coesão na sua redação. Palavrinhas que vocês não podem errar. Quando eu selecionei aquelas palavras, no momento da aula eu ainda falei. Tem gente que vai falar que a professora tá de zoação com a nossa cara, ensinando umas coisas dessa. Mas por quê? Porque esse tal desse traz, ele é o cara, ele vive aparecendo em questão. Por quê? Aqui, ó. Aqui nós temos um verbo, o verbo trazer. E aqui, gente, aqui nós temos a indicação de um local, certo? Eu não vou nem falar o nome da classe gramatical, que eu quero é que você desenhe na sua cabeça a coisa, certo? Aqui eu tenho uma caixa. Olha só como ainda bem que eu segui outros rumos na minha vida, não foi de ser arquiteto ou sabe, sei lá o que faz desenho, né? Porque desenho eu sou ótima. Olha aqui, tem uma caixa, certo? Eu estou vindo aqui, ó. Ó os meus passinhos aqui, ó. Estou vindo. Aqui, ó. Aí, aqui atrás da caixa, nós temos... Aqui, ó. Eu não sei que bicho que é isso, não. Era pra ser um gato. Mas tá mais pra coelho, ou sei lá que troço que é isso aqui, ó lá. Ele é o rabo, tá? Tem 4 pernas e um rabo. Então, ó lá. Tá atrás, aqui, ó. Atrás. O meu campo de visão, ele tá... Aqui, ó, atrás, certo? A forma verbal traz. Por que a gente já falou a forma verbal? Porque é o verbo, não tá falando desse traz aqui, não. Outra coisa, na hora de fazer redação, de que eu já tô falando disso, ó, o acento é aqui, viu? Aqui não tem acento, não. Por favor. Verbo não, aquele verbo não tem acento.
A forma verbal traz está no singular. Porque concorda com o núcleo de seu sujeito, a oferta. O que você vai ter que encontrar? O núcleo do sujeito. Como que eu vou encontrar o núcleo do sujeito? Você encontra o sujeito e a palavra principal é o núcleo, certo? Questão 20, tá errada. E agora eu vou mostrar para vocês o que tá errado. Tô procurando a caneta aqui, ó. Aqui, ó. Há evidências de que a oferta de medicação domiciliar pelas operadoras de plano de saúde traz efeito positivo. Esse traz está relacionado à oferta, que não é o núcleo do sujeito. Beleza. Morreu o assunto. Questão 20 está errada. Predomina no texto a estrutura narrativa. Essa daí era de graça, né? De graça. O que é uma narração? Narração é uma história, certo? Isso aqui entra no conteúdo de tipologia. Muito dificilmente a gente vê um edital que não tem gênero e tipologia. Sempre tem. A narração, ela tem alguns elementos. Ela tem alguns elementos básicos que você sempre deve procurar dentro do que está escrito para que você possa notar se é ou não uma narração. A narração, ela precisa ter um tempo que pode ser cronológico, psicológico. Ela precisa ter um espaço, quer dizer, está num local, e ela precisa ter personagens. Tem outros elementos, certo? Mas esse aqui, ela precisa ter uma linearidade, uma ideia, uma construção de fatos. E existe um clímax, certo? Um clímax é o quê? É o ponto alto da história, o principal momento da história. O que diverge completamente do que vocês estão acostumados. Por que essa questão aqui tão simples está aqui no meio? Banca CESP. Por quê? Porque o aluno ele fica tão preocupado em entender o que é dissertação, que quem é que foi lá ver quais são os elementos da narração? Se você estuda superficialmente, você vai ficar batendo na dissertação. Certo? Olha aqui. A evidência de que a oferta de medicação domiciliar pelos operadores de plano de saúde traz efeito positivo aos medicamentos. Todas as normas, enfim, ele está passando uma informação. Isso aqui não é uma história, não está num tempo, não tem lapso temporal, não tem personagens envolvidos, não tem personagens secundários, enfim, isso aqui não tem nada a ver com narração. Questão 22. Mantém-se a correção gramatical do período a substituir os travessões por vírgulas ou parênteses. Observa que quando nós queremos fazer uma observação, enumerar elementos, tanto faz eu usar travessões, vírgulas ou parênteses. É como eu estou falando alguma coisa, abro ali uma observação, cito e fecho. Portanto, você pode perceber essa inclusão de informações que podem ser descartadas, removidas, que elas não interferem, elas são apenas um plus ali no texto, quando elas vêm isoladas. Elas podem ser isoladas por travessões, por vírgulas, por parênteses. Olha lá. O grupo, eu vou ler, excluindo o que está entre excluindo essas informações a mais, ó. Aqui na linha, aqui, ó, vou começar aqui minha leitura, ó. O grupo técnico estudou o tema e levou em consideração inúmeras publicações disponíveis que dão suporte à proposta feita pela ANS. Ó, notou que eu segui a ordem, houve a informação, eu coloquei os termos sem interferência. Agora, olha aqui, vou ler completo como está aí. O grupo técnico, composto por representantes de operadoras, quer dizer, está me passando uma informação extra que pode ser isolada. Por isso que ela veio isolada dessa forma. Agora,
Essa informação pode sim ser substituída por travessões. Pode ser substituída por vírgulas ou por parênteses. Deixa eu beber água que eu já estou com a boca seca aqui. Ó, né? Gente, desculpa. Pois que tá errado. Questão 22 tá certa. Eu marquei ele errado, ó. Falei certo, marquei errado. Aqui, ó. Questão 22. Tá certinha, ok? Vocês conseguem notar qual que é a diferença da gente responder questões de português? Por que eu tô fazendo dessa forma? As questões de português que te exigem um conhecimento da língua portuguesa com uma questão de interpretação? Consegue notar a diferença da interpretação de um texto de português, como eu já fiz aqui com vocês agora, com a interpretação do texto normativo? E vocês conseguem notar ainda mais que a sua preocupação não tem que ser a interpretação do texto português, mas o texto normativo? Até porque, até onde eu sei, as provas têm 10 questões de português, certo? E quantas de interpretação no que eu digo das normas? Quantas? 100, 80, 70, 90? Por isso é que essa interpretação que envolve a capacitação da sua visão, a construção de textos que não vão estar escritos na sua prova, mas que vão estar impressos dentro da sua mentalidade a respeito da compreensão verdadeira, da interpretação verdadeira das normas, é essencial. E é por isso que é fácil dar aula para vocês de interpretação de texto de português. Mas é complicado entrar no assunto da interpretação de texto das normas. E aí que eu entro com vocês na questão da hermenêutica. Eu quero contar para vocês uma historinha muito rápida, só para vocês entenderem. Isso aqui é muito, muito interessante. Eu quero fazer uma relação. Ah, professor, você não está fazendo questões, mas o que eu vou te falar vai fazer você pensar e ter uma visão totalmente diferente quando você for interpretar uma questão a partir de agora. Quem já viu falar na tal da hermenêutica? Gente, existia um deus grego chamado Hermes. E a função dele era levar, isso na mitologia grega, né? A função dele era levar informações. Ele era um mensageiro, né? Mensageiro. Eu vou usar esse termo que vai ficar mais neutro. Um mensageiro. Ele tinha que trazer... Trazer não, né? Na época, naquele tempo, levar. Ele tinha que levar as informações dos deuses para as pessoas. Só que o que acontecia? Ele tinha que ouvir, codificar, entender e trazer informação com o mesmo teor. Certo? Então, isso acontece... e como ele chamava, como o nome do deus é Hermes, daí vem o nome da hermenêutica, que eu estava falando com vocês. Deixa eu te falar uma coisa por vez, né? Hermenêutica. Por que hermenêutica? É o termo que a gente usa quando nós vamos fazer interpretação de texto, né? Referente a textos, nós usamos a palavra interpretação. Agora, referente à norma, o nome é hermenêutica. Certo? Hermenêutica. Mas qual que é a diferença de interpretação com hermenêutica? É interpretação. Só que você está fazendo interpretação diferente. Agora, eu nunca vi ninguém ficar andando atrás de aula de hermenêutica para prestar concurso. Eu nunca escutei ninguém falar nisso, a não ser eu e alguns loucos que conversam comigo a respeito de português, que fez letras, que estuda, né, como fazer a mente funcionar. Por quê? Porque as pessoas esquecem que precisam aprender a interpretar normas. Entendeu? E aí que entra a pegada que eu tô tentando passar para vocês. O que acontece? Quem tem domínio de outras línguas sabe que quando você pega um texto em português e vai passar para inglês, você tem que ter um cuidado, ou então para outras línguas ainda mais distantes, você tem que ter um cuidado
extremo, porque senão você pega uma mensagem, a mensagem A em português, e você vai passar ela para francês, você fala B, porque você não encontra palavras que têm o mesmo teor. E o que acontecia com o Hermes lá, que é o deus da mitologia? Ele tinha que pegar as mensagens que um deus falava de uma certa forma e trazer para os homens, carregando o mesmo teor, mas ele tinha que exercer explicações diferentes de acordo com o lugar que ele ia, com os povos que ele ia dar o recado. E aí, o desafio desse deus aí, do Olimpo lá, era justamente conseguir transmitir a mensagem certa. E o nosso desafio aqui em relação a isso que eu estou falando com vocês, dessa interpretação da hermenêutica, é ler. Agora, nós não temos que levar uma mensagem, nós temos que entender a mensagem. Existe algo em cada texto, em cada proposição da Banca CESP, lá das 120 questões, existe uma mensagem que está ali. Se você entender aquela mensagem e quando você vai fazendo questões, você for pegando a veia e relacionando ali, a veia horta ali, relacionando aquilo com o conteúdo normativo, você vai interpretando, fazendo a hermenêutica e entendendo o texto. Qual texto? O texto normativo, certo? Você tem para isso que entender o significado. Depois você precisa entender o alcance desse significado e entender as consequências. Mas você tem que entender dentro da linha de pensamento que já foi estabelecida. Você não vai inovar um pensamento. Você tem que extrair o pensamento certo. Por isso, quando você está estudando lá, eu mostrei para vocês... Deixa eu voltar aqui. Opa, aqui não. Aqui, ó. Eu mostrei para vocês aqui... Referente ao artigo 159, eu mostrei para vocês que é de extrema, absurda importância você conhecer o texto da lei para conseguir responder uma questãozinha. Hora que vocês forem olhar, eu te desafio a fazer isso quando terminar a aula. Vai lá, pega o CPP, olha o texto, você vai ver o tamanho que é, as alterações no 158 e nesse 159, para você responder uma questãozinha aqui, ó, questão 6, certo? Faz de conta que isso aqui era na sua prova. Se você não fez a interpretação certa, essa interpretação não chama interpretação, o nome exato é hermenêutica, você não fez a interpretação do texto de lei, você não vai conseguir, não. A minha dica para vocês hoje, em tudo que vocês forem lendo, vai marcando os pontos principais e faz os pontos principais virarem um texto, certo? Pega lá, porque você vai treinar ortografia, você vai treinar caligrafia, acentuação, porque na hora que você vai escrevendo, vem a dúvida. Peraí, tem um acento aqui? Tem. Porque isso aqui é com S ou com Z. Você vai treinando seu raciocínio rápido. Em pouco tempo, você está com o raciocínio rapidinho assim, ó. Você vai conseguindo aprender a identificar os pontos principais. Vamos aqui na questão 7, que acontece o mesmo fenômeno aqui. Vamos numa questãozinha mais pesada. Já dei um tempinho para vocês passar o susto. Vamos numa questão mais pesada. Deixa eu só conferir com o Lelis aqui. Tem algum comentário, alguma pergunta? O que o pessoal está falando? Silêncio total. Gente, conversa comigo, fala comigo. Só a Lívia falou que seu gato parece um tamanduá. Gente, eu recebi um elogio. Diz que o meu gato parece um tamanduá. Olha só que legal. Realmente, por isso que eu estudo direito. Para desenhar, não vai não, viu? Ó, vamos aqui nesse texto para responder a questão 7. Texto referência para responder a questão 7. Esse texto aqui é um texto que você tem que construir dentro da sua mente na hora que você está lendo o ordenamento jurídico, certo? Isso aqui é uma forma de eu te ensinar a fazer redação na prática, no momento que você estuda, fazer interpretação ao mesmo tempo. E se você aprende a fazer isso aqui dentro do texto normativo, em português vai ser baba. Ó, vamos lá na questão 7. A conclusão do inquérito policial
é precedida de relatório final. O que você vai fazer? Olha aqui, técnica de leitura, de interpretação de texto. Vai marcar as palavras principais. A conclusão do inquérito policial é precedida de relatório final, no qual é descrito todo o procedimento adotado no curso da investigação para esclarecer a autoria e a materialidade. A ausência desse relatório e de indiciamento formal do investigado não resulta em prejuízos para a persecução penal, não podendo o juiz ou órgão do Ministério Público determinar o retorno da investigação à autoridade para concretizá-los. Aqui, ó, não pode haver o retorno à autoridade, já que constitui mera irregularidade funcional a ser apurada na esfera disciplinar. Pessoal, existe um conteúdo aqui a respeito de um conhecimento a respeito de inquérito que você precisa ter. Mas eu vou colocar aqui observações da questão de português aqui no meio, para vocês verem. Quer ver? Aqui, ó. A conclusão do inquérito é precedida do relatório final, no qual... Esse no qual aqui, tá fazendo referência a quê? No qual é descrito todo o procedimento adotado. Onde que é descrito o procedimento? No relatório final. Olha os termos que estão relacionados. No processo de investigação para esclarecer a autoria e materialidade. A ausência desse. Lembra que eu falei para vocês em alguma aula aí, vou falar novamente, que se tá com T, é porque eu pego. Olha aqui o formato do T, porque eu pego, certo? Com 2 S é porque eu tenho que sair do lugar que eu estou para me alcançar. E quando eu usar aquele, é porque tá longe do meu campo de visão, eu estou referindo a algo distante. Aqui eu usei desse, porque aqui, ó, a ausência desse relatório. Esse relatório aqui, ele foi citado lá nos primeiros momentos que eu comecei a escrever meu texto. Por isso eu não usei o T, porque ele está ao alcance, porém distante. A ausência desse relatório e de indiciamento formal do investigado não resulta em prejuízos para a persecução. Não podendo o juiz ou o órgão do Ministério Público determinar o retorno da investigação à autoridade para concretizá-los. Se você tirar a crase aqui, ó, fica parecendo que é a autoridade que está sendo investigada. E essa autoridade aqui é a autoridade para quem vai e não sobre quem incide a investigação. Olha a crase, porque quem investiga a alguém ou a alguma coisa. E a autoridade, enquanto substantivo, vai ter a presença do azinho ali, que é o artigo, juntando com a questão da regência aqui, vai ocasionar essa crase. Para concretizá-los. Olha aqui, esse los tá retomando qual palavrinha anterior? Concretizá-los. O que é que ele quer concretizar? Tem que voltar lá e fazer a leitura para você entender. A ausência desse relatório de indiciamento formal do investigado não resulta em prejuízos para persecução penal, não podendo o juiz ou órgão do Ministério Público determinar o retorno da investigação à autoridade para concretizá-los, já que constitui mera irregularidade funcional a ser apurada na esfera disciplinar. Então, percebendo que enquanto você vai lendo o texto, a norma, você consegue ir estudando português? Lembra que eu falei para vocês um tal do estudo paralelo? Olha aqui, tá lá no fim do material de vocês, eu deixei um lugarzinho aqui, ó.
Olha lá, ó. Aqui, ó. Abaixo do gabarito, anotações para o estudo paralelo. O que é estudo paralelo? É que você tá lendo a questão lá, vamos parar com esse negócio de eu vou estudar português. Aí você vai estudar só português. Cata uma gramática. Espera que eu tô jogando canetinha fora. Vou estudar português. Aí pega só a gramática e estuda português isolado. Aí eu vou estudar direito administrativo. Aí isolo direito administrativo. Não é assim que estuda, gente. Não é assim que faz interpretação. Nem de texto, nem a interpretação da norma que chama hermenêutica. Não é assim. Você tem que ir relacionando as coisas. Direito constitucional administrativo é primo primeiro. A processo penal e penal, primo primeiro. Aí, dentro da Constituição, do artigo 5º, você encontra todas as fontes de direito. O que você está fazendo? Intertextualidade. A professora, senhora, né, bebeu um negócio estragado, hoje está dando aula de direito. Não estou dando aula de direito. Estou ensinando português para vocês. Como que eu falei que chama esse negócio? Esse trem aí que é de comer ou de passar na... Como diz o ditado? Comer ou de passar na cara. Chama intertextualidade. Pelo amor de Deus. Vou beber água. Eu vou beber um golinho de água. Vou ver quantas horas. E vou... O povo bebe um golinho de pinga. Eu bebo um golinho de água, né? Ó, e vou parar para falar isso com vocês. Como que eu vou aprender a fazer interpretação de texto, professora Bia? Vocês vão aprender interpretação de texto fazendo a intertextualidade, porque a intertextualidade que é ir ligando os conteúdos, ir ligando as informações, mas você não pode ligar uma coisa errada na outra coisa errada. Você tem que procurar fontes seguras e adequando, alinhando o seu pensamento. Espera aqui, vamos comigo raciocinar uma coisa. Você quer ser PM, você quer passar no DPEM. PM tem um limite de idade, DPEM não. Polícia Federal, Polícia Civil, enfim. Mas todas essas carreiras, tendo uma faixa etária ou não, existe uma adequação física, certo? Se você estiver acima do peso, com músculos fracos, com alimentação errada, você vai conseguir passar no TAF? Não. Então, no momento em que você começou a pensar que queria fazer o concurso, que você quer concorrer a essa vaga, você tem que preparar o físico também, ok? Então, eu vou fazer essa mesma comparação em relação à sua forma de pensar. No momento que você escolheu ter uma carreira estatal, você tem que aprender a interpretar corretamente, ler corretamente, extrair o que é principal corretamente, não aqueles elementos da interpretação que eu apaguei. Você não deve extrapolar, você não deve reduzir e não deve contrariar. Você tem que ficar no centro do pensamento certo. Como que você vai fazer isso? Fazendo leitura certa de tudo, porque tudo envolve a leitura, ok? E fazendo questões, amores. É lendo, fazendo questões. Pega textos e vai lendo. Pega um livro que você gosta, vai ler sobre, sei lá, vai ler quantos tons de cinza mesmo? É 50? Eu não sei, que eu não tenho nenhum tipo de atração por um tipo de livro daquele. Não tem nada contra quem tem, mas pega o livro que você quiser. Eu estou citando esse porque, em primeiro momento, não tem nada a ver com passar no concurso, mas pega um livro que você queira e começa. Você lê lá, você vê uma crase lá escrita no seu livro, crase. O que é o tal do A craseado? O A craseado, ele tem encontro de duas letras. Tem que ter uma preposição com artigo, um artigo com artigo, preposição com preposição, enfim, tem que ter dois As. Então, você tem que encontrar dois As. Um desses As vai ser fornecido pelo substantivo, certo? Substantivo feminino, ele é definido pelo A, ou então pelo As no plural, né? Vai ser o A ou vai ser As, ok? E eu preciso encontrar um outro A, para que tenha dois e eu possa usar esse acento que vai indicar a presença desse fenômeno aqui, certo? Eu tenho que encontrar o outro A aqui, ok? Então, você está lendo seu livro lá,
Você encontrou um as encraseado para sua leitura e procura lá. Não, cadê o substantivo? Cadê a preposição? Isso aqui veio pela regência nominal? Beleza. Continuou lendo. Tá escrito lá, a qual, no qual, que nem eu fiz aqui agora na questão. Nem sei mais o nome da questão, que eu saí do lugar. Eu volto e procuro. Aqui se refere àquela palavra que seja um pronome oblíquo lo, pronome oblíquo a, eu vou voltando. Dessa forma, você vai colocar o português dentro da sua vida, dentro da sua realidade. Você começa a pensar estudando. Dessa forma, você treina seu cérebro. Quando você senta na carteirinha para fazer sua questão de português, não tem novidade, você já está fazendo isso toda hora, fazendo isso na rua. Sabe quando a gente vai aprender a ler com 5 anos de idade, que você lê placa de ônibus, lê placa da esquina, lê folheto, lê tudo? É desse jeito. Traz o estudo para a sua vida que vai dar certo. E interpretação de texto, minha aula hoje é de interpretação textual. Então, a minha dica do dia, quer dizer, da noite, né? Minha dica de hoje é isto. Vocês precisam trazer a interpretação de tudo para dentro das questões e alinhar com o pensamento do Estado, que vai dar certo. É simples. Você começa a ver tudo com um olhar diferente. Que nem você colocasse um óculos que te deu superpoderes. Experimenta para você ver se não vai dar certo. Vamos fazer mais umas questõezinhas aqui, daquelas que eu trouxe para vocês relacionado ao conteúdo de direito. Olha aqui, eu falei para vocês na questão 7, que é a última questão nós fizemos, falei aqui para vocês na questão 7 que existe um conhecimento prévio, que é um texto implícito que você construiu no decorrer de todos os seus estudos, olha lá. Conceito de inquérito, olha lá, ó. É um procedimento administrativo preliminar de caráter informativo que tem como objetivo apurar indício de autoria e materialidade, sendo presidido por autoridades de carreira. Eu preguei a norma e fiz virar texto. Vocês precisam fazer esse movimento. Eu pego uma norma, faço ela virar um texto. Pego um texto, desconstruo, faço ali virar itens pontuados, que são os itens principais, que é o que eu estou fazendo com vocês aqui desde o começo da aula. Aqui neste momento, para te dar referência à resposta da questão 7, eu trouxe o texto que eu construí. Vocês precisam pegar esse hábito. Isso aqui vai te ensinar interpretação, redação, português, concordância, gramática, estrutura morfológica, vai te ensinar tudo. Entendeu? E não vai estudar as coisas isoladas. Você vai ganhar agilidade, vai ganhar visão ampla e geral e vai acertar as questões. Para de isolar esse negócio de vou estudar português agora. Estuda, claro, você tem que pegar a teoria, mas estuda tudo contextualizado. Põe tudo numa cumbuca só e mistura na sua cabeça que vai dar certo. No começo fica confuso, mas depois dá tudo certo. A questão 7, pessoal, está certa, viu? Antes de você continuar aí, Oi. vou dar uma dica para a Tainara. A Tainara só está perguntando, professor, indica uma fonte de leituras saudáveis que alinha com o DEPEN. Se possível, dá uma dica sobre o tema de redação. Pessoal, o Léo está me passando aqui que é Tainara ou Tainá? Tainara Souza. Tainara Souza me pediu dicas de leitura para o DEPEN. Olha, a primeira dica de leitura para o DEPEN que eu te dou é as regras de Mandela, certo? Leia as regras de Mandela. É super interessante, é bem extensa, são 200 e algumas regras, se eu não me engano. São bem extensas e lá você vai conseguir fazer isso que eu estou fazendo aqui, ó. Você vai conseguir identificar quais que são as principais, quais que não são. Você vai conseguir ver a realidade, o absurdo que é o direcionamento da regra de Mandela com o que existe aqui. E daí, lá quando você vai ver comentários, que você pode ir puxando leituras. Se você colocar no Google, por exemplo, escrever lá assim, ó, eu estou falando relacionado quem vai fazer concurso DEPEN. Você põe lá, regra de Mandela, comentários. Vão aparecer infinitos autores que vão falar sobre aquilo no âmbito social, econômico, estatal, da omissão do Estado, na questão da psicologia. E
são leituras saudáveis e que vai trazer conteúdo para você, intertextualizando. Pessoal, mas só falando para me ler negócio de psicologia? Ué. Isso é intertextualidade. Nada que você lê é inútil, certo? Nem que você lê e diverge da ideia, mas isso chama estudativo. Você está ali pensando, raciocinando. Outra coisa, vou ensinar uma técnica de leitura. Você pegou uma página, vai ler. Não, pegou um livro. Ela falou sobre livro. Então vamos lá no livro. Pegou o livro. Você vai ler. Eu queria lembrar o nome de um livro aqui. Daqui a pouco eu lembro. Eu vou falar pra vocês. Gente, o livro que eu achei muito interessante, que eu mais gosto, eu esqueci o nome. O título. Eu vou passar pra vocês. Se eu não lembrar, depois eu posso. Vocês vão fazer o seguinte, pega o livro lá, abriu o livro, viu o título, certo? Lá, a capa. Faz uma leitura da imagem. Depois abre o índice. E não vai ter os títulos dos capítulos? Constrói uma tese. O que é tese? Isso eu estou te ensinando a fazer redação. A introdução da redação. Constrói uma tese. Você lê o título do capítulo, constrói uma tese sobre o que você pensa que vai conter ali. Você pode fazer isso com as normas. Por exemplo, eu estou falando negócio eu estou batendo muito em prova do CPP, porque eu estou fazendo muita questão sobre isso, nos meus estudos particulares, então eu estou com isso muito vivo na minha memória. Então presta atenção aqui, vou sair da leitura da literatura, vou para a leitura normativa. Eu abri lá, certo? Eu abri o código, tá lá escrita a parte de provas lá, logo depois do inquérito e tal. Você abriu lá, você para e pensa. Escreve, gente, para vocês treinarem. Ó, primeiro item, faz lá. Sabe o que é bullet point? É assim, ó. É isso aqui, ó. Você vai fazer isso para você ir treinando redação, ó. E interpretação. Você escreve lá assim, ó, prova. É uma parte do CPP. O que você pensa que vai ter lá? Dentro de provas, indícios de autoria e vai. Que mais? Você vai, o que você acha? Corre o olho lá e vê. Depois você vai fazendo a leitura do que está escrito lá e vai vendo se bate com os seus itens. Para que serve isso aqui? Para perder tempo? Não. Isso é um estudativo. Como você está usando o conhecimento, você não está fazendo uma leitura, aquela leitura chata. Você está lá lendo 10 artigos, quando você chega no sexto, sua mente foi lá no Vaca Brava Correia e você ficou lá lendo, você não sabe o que é. Não, porque quando você criou itens e durante a sua leitura você está buscando adequação ou divergência do que você pensava que era com o que realmente é, você faz duas coisas ao mesmo tempo. Com o seu estudo ativo, você vai adequando o seu pensamento ao estado. Você achava que uma coisa era de um jeito, mas não é daquele jeito. Você vai adequando. Mas essa contradição, ainda que seu pensamento inicialmente estivesse errado, quando bate de frente, é que nem quando você erra uma questão. Você fica ali lendo, fica com raiva daquilo, pelo trauma você aprende. Então, é desse jeito que vocês vão fazer leitura. Se a leitura for de um livro literário, você pega capítulo lá, o primeiro capítulo, você lê o título e aqui você estabelece itens que é o que você acha que vai falar. Quando você terminou de ler, vai lá e confere. Gente, isso aqui memoriza que é uma beleza. E você vai aprendendo a fazer síntese, a fazer interpretação. Com a leitura você aprende ortografia, gramática, concordância. Daqui a pouco você está fazendo a concordância certinha e nem sabe o porquê. Mas você aprende. Aí quando você vai estudar português, uma aula de teoria de português, por exemplo, você vai descobrindo o porquê do que você já sabe, mas você já sabe. Não fica uma aula vaga, entendeu? Isso é uma forma ativa de estudar e que funciona para você aprender português. Porque, gente, eu fiz letras. Quando eu fiz letras, na faculdade onde eu fiz, o curso era durante 4 anos, que agora diz que tem de 2, de 3, aí, daqui a pouco tem forma em letras 6 meses, né? Eu não sei que jeito que isso acontece, mas tudo bem. Eu estudei 4 anos. Nós tínhamos uma disciplina lá, uma tal de uma linguística, por exemplo, hermenêutica,
que, ó, não era brincadeira não, se faltasse aula, você nunca mais entendia o que o professor estava falando, o dia que você chegava de volta na sala de aula. E o que acontece? Se a gente não vai fazendo isso aqui, ó, não aprende. E eu sei que estudar português é chato para dedéu e você fica perdido. Por isso que eu estou ensinando essas técnicas de vocês aprenderem. O aluno de carreiras policiais tem uma deficiência, assim, a maioria, né? Tem uma deficiência e um desinteresse por língua portuguesa. Por isso que eu sentada lá na minha casa, pensei, eu vou ensinar esses meninos a estudar português dentro da norma, buscando uma fonte dentro desses conhecimentos da hermenêutica, porque essa ideia não é original minha. Eu só estou pegando uma metodologia, uma ideia que já foi lá na época da mitologia grega, Hermes já fazia isso. Que era pegar uma mensagem aqui, ó, mensagem do Estado. O que o Estado quer? A força maior do Estado, o que o Estado quer? Aí, para ele conseguir aquele objetivo, ele cria uma norma que enquadra, que condena, que é coercitiva. Aqui, ó. Essa norma, ela está expressando um pensamento. O pensamento de quem? Do Zé da esquina? Não, o pensamento do Estado. Então, eu preciso ler a norma, interpretar e fazer. Assim você faz com redação, assim você faz com tudo. Conseguiram entender a pegada do meu raciocínio? É assim que você vai fazer a interpretação, assim que você vai estudar português e vai funcionar. Experimenta. Nos primeiros dias parece que você fica meio assim, sabe? Para com esse negócio de achar que se você assistiu 5 videoaulas de 50 minutos, de 40 minutos, ou assistiu uma aula de 3 horas, você aprendeu. Aí você ficou lá 3 horas lá assim, ó, morto, vivo na cadeira, não agiu, não teve um estudo ativo, chega no fim, vai fazer questões, faz 30, erra 29. Por quê? Porque o seu estudo foi passivo, você não envolveu com aquilo. E quando a gente estuda desse jeito que eu estou falando para vocês, buscando o português na norma, buscando o estudo paralelo, você lê um artigo, consegue encontrar 10 dúvidas de português, você vai lá sanando as dúvidas e voltando naquele artigo para ver se entende melhor, nem dá sono, não cansa. Quando você vê, passou 1 hora, quando você vê, passou ali 40 minutos, lembrando que tem que ter um intervalo, tá? Dá um intervalo, dá uma volta para circular o sangue, tudo, para oxigenar o corpo e volta a estudar. É assim que funciona, é assim que vocês vão aprender português contextualizado com as matérias de direito, ok? Então, existe aqui no meu material, existe várias questões que estão nesse mesmo sentido. Eu quero ler para vocês aqui essa questão 9, porque aqui no fim, ela armou uma arapuca para o pé do candidato. E antes de fazer essa leitura, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, na tela, nós temos a questão 9, questão 10, questão 11 e questão 12. Todas são da banca CESP. Vocês conseguem perceber que a banca CESP não escreve orações curtas? Todas são frases compostas de vários períodos, de várias orações. E eu também não vejo a banca escrevendo de forma direta, como eu disse para vocês, com os termos em ordem, que é o sujeito, o predicado, o predicativo do sujeito. Não, ela mistura tudo. Tem hora que o sujeito está lá na última oração, a principal, a oração coordenada que rege as subordinadas está lá na última linha, que já é a quarta. Por quê? Porque ele quer fazer o negócio ficar fora da ordem para você não conseguir ter esse raciocínio. Olha aqui. E são sempre, deixa eu colocar minha canetinha, sempre aqui nós encontramos a afirmação. Olha eu apanhando da caneta, gente. Um dia eu vou chegar aqui para dar aula com uma bengalinha, cabelos brancos e apanhando dessa canetinha. Meu Deus. Olha aqui, observem vocês que a menor questão aqui, ó, tem 4 linhas. Por quê? E essas 4 linhas aqui, ó, são compostas por vírgulas, não tem nenhum ponto.
Você não deve fazer isso na sua redação. Isso aqui é a forma de construção de texto deles, porque se você não tem um raciocínio, concentração, você embola tudo. E olha essa questão 9 aqui, ó. Nesse sentido que eu estou falando. Leia pausadamente. Não entendeu? Leia 1, 2, 3 vezes. Você não vai ficar lendo uma questão 5 vezes com o passar do tempo. Com o passar do tempo, você lê desorganizado e organiza automaticamente dentro do seu cérebro, mas você precisa de treino para isso. Ó, a falsificação de moeda e a falsificação de documento particular, tô aqui, ó. A falsificação de moeda e a falsificação de documento particular, bem como a falsidade ideológica e a falsidade de atestado médico, são crimes contra a fé pública. Porque eu tô falando de duas coisas, falsificação de moeda e falsificação de documento particular. Os dois primeiros, olha como que ele escreveu isso aqui. Você pensa se isso aqui é lá pela questão, tá lá na questão 70 da prova. Gente, você já tá com a mente cansada, tenso, e você lê um negócio embaralhado desse aqui? Se você não tiver tido treino antes, vai dar ruim. Ó, os dois primeiros dizem respeito à forma do objeto falsificado, que é criado ou alterado materialmente pelo agente. Os dois últimos referem-se à falsidade do conteúdo da declaração contida no documento, que, entretanto, é materialmente verdadeiro. Se você não tem treino em fazer questões de português, eu duvido mesmo que você consegue ler isso aqui uma vez, entender e responder certo, sem precisar voltar e sair procurando quem que são os dois primeiros e quem são os dois segundos. Olha aqui, os dois primeiros, os dois segundos. Gente, isso aqui é o que eu estou falando para vocês. Eles estão te testando, não está só testando se você tem conhecimento dessa parte do direito penal. Está testando seu raciocínio. Outro dia eu fiz uma questão aqui de raciocínio, fiz o português virar raciocínio lógico, porque é isso que acontece. Ah lá, os dois primeiros, falsificação de moeda e falsificação particular. Os dois segundos, falsidade ideológica e falsidade de atestado médico. Entendeu? Tá, a referência. Essa questão aí está corretinha, viu? Tá certinho. E quem já estudou esse conteúdo consegue rapidamente identificar que nem é um conteúdo complicado. É simplesmente a questão aí é de fazer a confusão dos dois primeiros e dois últimos. Pessoal, eu vou ver aqui com o Leves aqui quanto tempo que eu ainda tenho para fazer mais questões. Mais uma? Ele tá falando que dá para fazer mais uma, mas olha aqui. Eu trouxe para vocês 32 questões, ó. Todas as questões estão aqui. O gabarito... Opa! A professora regulando tudo aqui. Todas as questões têm aqui as respostinhas certas, ok? Por que eu trouxe tantas questões? É claro que eu sei que se eu estou trazendo um pensamento para você, se eu preciso te explicar como você vai fazer alguma coisa, te passar instruções, talvez de uma forma de responder questões que você nunca viu, eu não ia conseguir fazer 32 questões em 2 horas, falar tudo que eu tinha que falar, ficar frisando a importância de determinadas ações, como de entender a intertextualidade, a importância da leitura e tal, e responder isso aqui tudo. Por que eu pus essas questões? Porque eu vou terminar a aula agora, vocês vão dar mais 5 minutinhos de intervalo, depois eu vou fazer mais uma questão. Vocês vão dar 5 minutinhos de intervalo e vocês vão fazer o que eu estou dizendo aqui. Vai comparando. Aqui dentro dessa seleção de atividades que eu fiz para vocês, tem tudo que eu falei para vocês. Tem as questões da gramática pura, tem as questões da interpretação de texto, com texto literário, texto voltado para conteúdo de língua portuguesa, e tem questões aqui dos 3 modelos que eu não fiz, que vocês podem fazer sozinhos, que vão te indicar para que você... Bom, eu fiquei 2 horas assistindo a aula da professora Bianca, ela falou,
explicou e fez comigo. Mas a hora que você for fazer sozinha, que você vai caindo a ficha do que eu disse, certo?